Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Com muita alegria estamos aqui para mais uma noite do nosso segundo seminário, As Mulheres do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre mais uma dessas mulheres que tiveram uma influência poderosa sobre o cristianismo primitivo e que nem sempre são citadas, pelo menos historicamente, mas nesses espaços que nós criamos, teremos a condição de reflexionar sobre a sua vida, sobre as experiências que tiveram e o grande aprendizado que nos legaram, nós que somos humildes aprendizes do Evangelho. E hoje, para trazer a história, a vida e a história de Maria Marcos, a diligente, nós convidamos a nossa querida amiga Bruna Dantas, que fez uma pesquisa maravilhosa e vai propor para a gente algumas reflexões inestimáveis com o objetivo de nos inspirarmos neste grande exemplo. Então, antes de passar a palavra à Bruna, vamos fazer uma prece com o objetivo de nos aclimatar psiquicamente, que o Mestre de divina bondade e misericórdia nos envolva nas suas vibrações de paz e de amor, que nós possamos juntos, irmanados, nesse sentimento de fraternidade, nessa sede de aprendizado, possamos aproveitar e nos deixar mergulhar nessa história, nos transportar para essas cenas do cristianismo primitivo, para que nós possamos resgatar a perseverança e a esperança nesses dias desafiadores que nós, ora, estamos vivendo. Que o Senhor nos abençoe, abençoe os nossos bons propósitos, nos conceda aquilo de que temos necessidade e nos guarde em sua paz. Que assim seja. Então, gente, agora vamos passar a palavra para a nossa querida amiga Bruna Dantas. Olá, queridos. É um prazer poder estar aqui com vocês, né, nessa segunda edição de As Mulheres do Evangelho. E hoje me coube tecer reflexões, né, de Maria Marcos, a diligente. Né? Então, a Maria Marcos, mãe de João Marcos, né, também muito chamado né, de Marcos, né? Era uma mulher, né, foi uma mulher residente de Jerusalém, irmã de Barnabé, companheiro de Paulo, né, nas suas grandes saídas e tarefas missionárias, né, solidificando todos os ensinamentos de Cristo aqui na Terra, né, em grandes viagens. E o próprio Marcos em si, né, como muitos devem saber, foi um grande auxiliador, né, dos apóstolos e trabalhou bastante, né, principalmente quando ele se percebeu mais maduro, ele conseguiu materializar bem, né, e se envolver bem nos propósitos do Cristo, apesar de no início, como ele era muito jovem, estar meio vacilante, né? Então essa era Maria Marcos. Ela morava numa casa bastante grande, né? Tem poucos relatos dela, principalmente em Atos dos Apóstolos, que é um grande livro de referência, né? E pelas coisas que existem, né, de referências em relação ao pai de João Marcos, né, no caso o esposo dela, não se fala muito, né? Então chega a algumas conclusões, né, diante de pesquisas que é possível, né, que ela pudesse até ser viúva, né? Então ela estava nessa condição de ser mãe, né? Até então não tem relatos em relação ao pai, né? Ela tinha uma quantidade significativa, Maria Marcos, de riquezas, né? E a sua casa era um local que era bastante destinado, ela acolhia muito bem a todas aquelas pessoas que estavam seguindo os preceitos evangélicos, os preceitos do Cristo. Então, ela tinha essa capacidade zelosa e acolhedora bastante grande, né? No próprio título, Maria Marcos, a diligente, né, que nos coube, aqui está trazendo para vocês, o próprio significado, a diligente, a zelosa, a acolhedora. Ela tinha essas características de ser terna, né, de
bastante ousada, porque até no seu livro, né, no livro Paulo e Estevão, um grande livro aí de Chico de Emmanuel, quando ele traz várias descrições, que é um romance belíssimo, né? Tem um trecho que ele narra alguns acontecimentos, e ela, no caso, está envolvida, a gente vai conversar daqui a pouco, que a partir disso nós vamos conversar, nós vamos tecer essas reflexões, né? O Chico e o Emmanuel, quando vai descreve ela como generosa e desassombrosa, né? Desassombrosa, desassombrada, o que significa ousada, né? Características de uma grande mulher, valente, forte, temente a Deus, no sentido de estar ali voltada para os ideais evangélicos, com o coração receptivo a isso, e também uma grande incentivadora do filho. Mas ok, vamos lá, né? Tem duas coisas que a gente vai comentar sobre ela, que a primeira coisa é algo que ela fez no sentido que tinha até mencionado alguns segundos atrás, que é de estar incentivando o seu filho João Marcos, muito jovem na época, e teve um contexto bastante interessante, que Paulo estava com Barnabé, caso que era irmão da Maria Marcos, e eles estavam nessas idas, vindas, nas viagens desse grande apostolado, e eles tiveram necessidade de uma hospedagem, e a Maria Marcos concedeu a sua casa, eles não tinham de se hospedar, e a Maria Marcos abriu a sua casa, o que era extremamente perigoso também, né? Naquela época existia várias perseguições, né? Então ela foi ousada, não temeu, e acolheu o Barnabé e o Paulo, que foram para sua casa. Quando chegou lá, né, ela denotou bastante o interesse que ela tinha, né, um interesse amoroso de que o filho João Marcos pudesse apostolado de Jesus, e mostrou-se bastante desejosa, né, de Barnabé e Paulo levar ele para as próximas cidades que eles iriam fazer, né, desenvolver todos os processos de pregação, todos os processos caridosos que eles executavam, né? E aí ela emite esses discursos, né, de que era muito desejosa, e Barnabé na intenção de poder, né, tá levando o sobrinho, e Paulo sempre ali, né, com perguntas bastante provocativas para João Marcos, que apesar da mãe estar motivando ele a poder seguir os preceitos do Cristo, poder vivê-lo junto com o tio e com o Paulo, Paulo ainda estava um tanto desconfiado da capacidade de entrega do João Marcos, na época, como tinha pontuado, ainda era muito novo, então, com algumas frases provocativas, fala para ele se era isso mesmo que ele queria, se ele estava disposto a tudo isso, porque não era fácil, né, colocar-se como um grande eco dos ensinamentos do Cristo, principalmente por conta das grandes retaliações. E o Marcos estava atraído àquela proposta, né, mas ainda estava, a gente depois vai vendo no decorrer, né, não estava ainda com 100% sentindo-se 100% disposto a entregar-se, até por conta do próprio processo até imaturo, nós vamos caminhando e vamos evoluindo, mas ele respondeu a Paulo que estava sim, que ele estava preparado, que ele estava querendo entrar, né, nessa vida apostólica, evangélica. Paulo ainda ficou perguntando mais algumas coisas, e a mãe sempre ali, desejosa, muito orgulhosa do filho estar se colocando, né, e sabendo incentivá-lo bastante, ele acaba indo com o Paulo e o Barnabé, mas acaba fracassando nas primeiras experiências, quer voltar para Jerusalém, onde ele morava, mãe, né? E Paulo chateia-se em relação a isso, né? Porque, querendo ou não, intuitivamente, ele já estava percebendo que ele não estava ainda, naquele momento, em condições de evangélica, e ele acaba tendo esse insucesso, acaba voltando, né, querendo voltar, e aí teve um segundo momento que ele quer novamente entrar, ter essa segunda oportunidade, e Paulo fala para Barnabé que não vai querer, que ele não está entregue ainda, e o Barnabé, por ser tio, diz que não, enfim, no final das contas, Paulo acaba indo para o lado, Barnabé acaba indo para o outro, com o João Marcos, que passados os anos, com processos, né,
maduros que ele foi desenvolvendo, ele foi conseguindo entregar-se àquela proposta, que na verdade é uma proposta sacrificial, né? E ele consegue ter êxito, né? Principalmente no decorrer dos anos, naquilo que ele estava se propondo a fazer, se colocou como um grande contribuidor desses ensinamentos de Cristo, precisavam ser solidificados naquela época, apesar de tantos conflitos que existiam e tanta possibilidade, como tinha falado, de mortes, de torturas. Então, por que falar de Marcos? Não tem como falar da mãe sem falar do que ela incentivou, né? Sem falar do produto que veio dela. Né? É muito difícil a gente falar de uma mulher sem falar daquilo, do produto dos feitos da mulher, né? Como Maria Marcos. Então, ele conseguiu esse êxito, né? E esse impulso amoroso e generoso da Maria Marcos, da mãe dele, foi substancial, né? Eu sempre fico pensando que talvez até podemos nos arriscar a pensar, quem sabe, que até intuitivamente ela estava percebendo de repente que o menino ainda não estava ainda, talvez tão entregue, mas ela incentivou, o que é muito importante. Ela precisa, né? É necessário esse incentivo, esse estímulo, né, para que o filho ele pudesse desbravar a si mesmo e encontrar essa força, esse poder interno de acessar as verdades. Eu tinha comentado, ela percebendo isso, motivou ele a ele poder encontrar, né, essa motivação, esse poder interno, né, porque nós somos espíritos imortais e como Kardec, os espíritos nos traz no livro dos Espíritos, as leis divinas, elas estão na consciência. Então, quando acontece uma identificação com as verdades do Cristo, o que vai acontecer é que essas leis divinas, elas vão ressonar, né? Elas vão entrar em ebulição, podemos dizer, em uma agitação, né? Trazendo essa associação, então o espírito consegue materializar as suas potencialidades e agir em nome do amor, e agir em nome da fé e da entrega. Então, esse movimento de impulso inicial que a Maria Marcos fez com o filho é substancial, que é mesmo que ele viesse a ter um insucesso, como ele realmente teve no primeiro momento, ele desbravou, ele foi, ele se arriscou, e isso implica um desenvolvimento, uma maturidade psicológica, quando ele se permite, né, principalmente quando ele tem um estímulo, tá aí o papel, obviamente, de uma mulher, mãe mesmo, de estar estimulando essas potencialidades que jazem latentes nos seus filhos, espíritos imortais. Então, é importante que deixe ele ir para que ele possa encontrar, mesmo que ainda não esteja 100% seguro, mas que ele possa encontrar essa segurança durante a própria execução dos próprios atos, né, das próprias tarefas que ele estava sendo convidado, que ele ia ser convidado, foi a executar em nome do Cristo, em nome de Deus. E uma outra coisa muito interessante que aconteceu, né, foi que quando Pedro estava preso, né, e ele, por uma intervenção espiritual, ele é liberto, ele vai para onde? Para a casa da Maria Marcos se refugiar. Então, olha Maria Marcos de novo, abrindo a sua casa, num momento daquele, né, um prisioneiro, e vai para a casa da Maria Marcos, que refugia, que ele vai para lá, no caso, né, refugia-se na casa dela. Engraçado que estava em oração, né? Todas aquelas pessoas que estavam ali adeptas àquele ideal evangélico do Cristo, iam fazer essas reuniões que aconteciam às noites na casa dela, e vai para lá. A gente, de repente, pode até pensar o quanto aquela prece coletiva, de repente, não auxiliou, não deu um certo tipo de suporte fluídico para que a intervenção espiritual pudesse agir e, de repente, abrir, né, a cela, libertar o Pedro, né? Porque tem a atuação do fluido sobre a matéria e, principalmente, como o nosso fluido ali, animalizado, ele pode auxiliar. Mas, enfim, trazendo esse contexto, novamente, dela ali, sem medo, com coragem, entregue, possibilitando, acolhendo Pedro. Então, a partir disso, né, dessas adjetivações também, desses acontecimentos, o que ocorreu
e que a Maria Marcos ela ministrou, podemos dizer, foi uma grande autora ali, coautora de muitos processos. A gente pode simplesmente ir a fundo e perceber, né, o quanto a mulher ela está envolvida dentro de um processo de desenvolvimento da consciência de espírito e o quanto isso ele é fundamental dentro do lar. Né? Então, por isso a gente estava falando para vocês, né, do Marcos, né, do João Marcos, mesmo com todos aqueles insucessos, né, já falando, não tem como você falar da mãe, né, sem tocar no produto daquela maternidade, no feito daquela maternidade, até porque para você ser mãe, né, a mulher, né, quando ela é mãe também principalmente, gosto sempre de pensar que é uma das expressões, uma expressão lindíssima da beleza de Deus. E ela consegue, a própria mulher, ela consegue carregar ela própria, não, metalinguisticamente falando, uma mensagem de fortaleza, né, de resiliência, né? E tudo isso que ela é destinada a executar possibilita que ela seja um exemplo de redenção e de evangelização dentro do lar. E para esse processo todo acontecer, a ciência de espírito é fundamental. Porque quando a mulher ela consegue navegar nos oceanos de perceber que nós somos espíritos imortais e que nós estamos dentro de um corpo, uma roupagem perecível, e que o nosso objetivo aqui é desenvolver potencialidades adormecidas, é vivenciar amplos estados amorosos, para no final das contas nós nos autorrealizarmos para e a partir do amor. Quando a mulher ela entende isso, ela vai compreender justamente o seu papel de mãe. E a Maria Marcos, ela tinha ali um grande desenvolvimento da sua consciência de espírito por tudo que ela foi e por tudo que ela executou. Então, trazendo ela como referencial, trazendo essa questão da mulher dentro do lar, é justamente isso. Então, quando a mulher, ela entende, ela vai navegando, como tinha falado inicialmente, nesse desenvolvimento dessa consciência de espírito, ela consegue perceber-se como esse ser que foi incumbido de educar, direcionar aquelas almas que foram concedidas temporariamente para que ela pudesse nortear. Então, é uma responsabilidade muito grande e o contexto do lar, ele só é bem compreendido, de fato, quando essa mulher, essa personalidade, essa mulher em si, ela consegue vislumbrar todo esse processo. E ela passa a perceber o quanto ela, né, ela direciona todos os processos que acontecem no lar. Nós não estamos falando que a mulher que é a causa e ela tem que fazer, mas a ela cabe um papel muito especial. Ela tem uma sensibilidade, né? A mulher ela é programada naturalmente para ter mais empatia, né? Podemos dizer assim, fisiologicamente, neurocientificamente falando, tem vários estudos, pesquisas que trazem questões de hemisférios cerebrais. A mulher ela tem uma sensibilidade maior. Né? E ser sensível é fundamental para deixar o coração aberto para receber as verdades e principalmente para educar. Porque quando você não tem sensibilidade, você consegue, né, tem essa dificuldade dessa sensibilidade, trazer, de possibilitar que o coração ele se abra para aceitar, para compreender, para acolher, para ser zeloso. O que você vai produzir, né? Além de você conseguir, né, você intensificar os seus conflitos, aos seus traumas, às suas desordens, né, de vários tipos, até porque nós somos seres que vamos caminhando aí, somos viajores de longas jornadas, então tudo aquilo que a gente viveu, de certa forma, podemos dizer que está aqui armazenado, né? Obviamente, Leon Denis fala que a gente tem um departamento na consciência, um departamento de memória, que está ali armazenado as vivências do espírito. Obviamente, com o espírito ele vai evoluindo, todas aquelas memórias, memória de dor, principalmente as memórias de dores, elas vão se ressignificando. Lógico que com o passar da jornada. Então, quando a mulher ela não consegue compreender isso, ela não consegue, né, desenvolver ainda mais essa sensibilidade que lhe é natural, como a gente estava conversando, a qual ela foi destinada, ela então intensifica os seus conflitos e também cria-se muita suscetibilidade de transferir para os seus filhos o seu conflito. Né? E principalmente também se perde dentro dos seus processos
no seu relacionamento com o seu esposo, tá? Divaldo fala, mas Joana, né? Joana de Dimas, no seu livro Constelação Familiar, justamente isso, que a família é esse educandário, esse local, núcleo familiar, destinado para que as criaturas que estão ali, elas possam se entreajudarem para que possam desenvolver laços de fraternidade, os primeiros laços de fraternidade, para que quando vá para a sociedade, quando, né, vá desenvolver os seus processos de dar corda ao relógio do mundo, podemos dizer assim, ele consiga ser saudável, podemos dizer psicologicamente, que seria ideal, né? Ou pelo menos o melhor possível, para que então possa tecer os seus empreendimentos para auxiliar no progresso do mundo. Então, olha só como a sensibilidade, ela permite todo esse caminho. E é incrível como a mulher, ela é condutora desse processo, né, dessa criação. Obviamente que o homem tem seu papel, o homem ele sempre, né, ele tende a ter ali um raciocínio mais objetivo, mais lógico, ele tem o seu papel, mas esse papel mais empático, mais sensível, ele está ali, nas sementes que jazem latentes dentro da mulher. Até por conta da sua própria evolução antropológica, a mulher, como a gente sabe, ela ficava mais em casa, né? Tomando conta dos filhos, das crias, nas tarefas ali domésticas, enquanto o homem ia caçar. Então, ela tende a ser naturalmente, até por essa evolução, mais observadora, mais cautelosa, mais intuitiva. Veja que tende, não é que é, até porque nós somos espíritos que trocamos também, né, de gêneros por conta da necessidade, vai depender de cada um, né? Tem uns que vão mais para uma polaridade, as vivências, né? Tá no seu livro também Sexo e Consciência de Divaldo. Você vai depender de cada espírito e suas necessidades, tá? Não tem uma regra estabelecida nessa questão de, né? Mas de uma forma ou de outra, como a gente estava conversando, a mulher ela vai ter essa tendência, né? Então, quando essa mulher, como eu estava conversando, ela tem essa, né, vislumbra, trabalha nessa consciência de espírito, ela entende o seu papel. Ela vê o que ela tem jaz dentro dela ali para poder ser, né, trazido à tona e ela consegue então o seu lar, começando a partir do seu próprio exemplo. Porque não tem como estabelecer nenhum tipo de processo educacional se você não se coloca como esse ser que vai servir como referência. Até porque nossos filhos, nós estamos ali com aqueles genitores que os papéis é nos orientar, né, para poder, o objetivo dos pais, segundo Joana, de volta à constelação familiar, é desenvolver conteúdos psíquicos dos filhos, né? Desenvolver as potencialidades ali, os conteúdos psíquicos, as potencialidades, no caso, dos filhos, para que eles possam materializar o seu potencial divino. E não possibilitar que ali possa se desenvolver conflitos psicológicos ou criar novos, o que acontece, né? Porque os pais podem, né, por processo de transferência, estar intensificando o conflito nos filhos ou dando novos conflitos. Então, o que acontece? Acontece bastante. Quando essa mulher ela tem essa percepção, como está já falando aqui, porque esse é um ponto muito importante, ela então vai conseguir fazer a diferença no seu lar, sendo o próprio exemplo, no sentido de que ela precisa, primeiramente, desenvolver esse processo para então ela nortear todos os outros, induzindo no homem também uma capacidade de ser mais compreensivo e também de se voltar mais para a Deus, para a religiosidade, não só no marido, mas de repente até primeiramente no marido, para que a aliança possa ser uma aliança sólida e que os dois juntos possam comungar uma proposta de elevação pautada em Cristo e aí então contagiar os filhos com esse ideal. Então, essa mulher, ela então vai envolver o marido, com o seu próprio exemplo que nós estamos aqui mencionando, porque Jesus desenvolveu um processo educacional de almas baseado no que ele foi, não é à toa que ele não escreveu nada no seu próprio exemplo. Então, o exemplo é fundamental no processo educacional. E a Maria Marcos, ela era isso. Não, ela não só incentivava o João Marcos, mas ela tinha essa coerência com o que ela sentia, ela procurava, ela buscava fazer. Então, ela incentivava o filho, mas o coração dela estava aberto. Ela não estava falando uma coisa e fazendo outra. Porque quando a gente faz esse processo, fala uma coisa para o filho e faz outra, por exemplo, a gente não. Essa falta de coerência, ao invés de direcionar o filho, vai perturbar o filho, ou o filho simplesmente vai ignorar aquilo e vai tecer outros caminhos, possivelmente, né?
tem exceções, mas enfim, é isso que a gente está trazendo. Então, esse processo de evangelização do lar, quando ela, só retomando, ela consegue contagiar, envolver também o esposo, trazer os filhos para aquele ideal, tomando-se, sendo uma referência, porque você precisa, como tinha pontuado, ter essa referência, ela então consegue ter um lar harmonizado. Obviamente que a gente está aqui dizendo que o lar, os genitores, os dois têm um papel na educação do filho, só deixando claro. Mas a gente está pontuando aqui, até pelo tema, tomando como exemplo a Maria Marcos, o papel que a mulher tem ser direcionada para processos empáticos ali, por ser mais sensível, é um papel fundamental dentro desse processo organizacional dentro do seu lar. E quem norteia isso, vamos conversar, nossa sensibilidade, que é norteada pela consciência de espírito, até porque quando você não consegue entender-se o que você é e contemplar, né, esse psiquismo divino que habita dentro de nós, pelo menos percebê-lo ou tentar percebê-lo, dificilmente você vai conseguir executar a sua tarefa. Tudo bem que você pode conseguir executar, sim, obviamente, mas ele é bem melhor executado, podemos dizer, né, quando você tem essa consciência, tá? Até porque quando você não tem essa consciência, processos evolutivos estão acontecendo, né? Porque é a lei do progresso. Cada um vai evoluir segundo os elementos que estão ali da sua encarnação, do que foi concedido, do que foi oportunizado. Mas quando você tem essa consciência de espírito, melhor você vai fazer esse processo de uma forma mais efetiva, de uma forma mais profunda. O seu lar, então, não vai ser um lar que vai tender a ser saudável. Não é que é um lar que ele vai ser destituído de brigas ou de desacertos, né? Que são naturais, são espíritos imperfeitos, e vale pontuar que o lar é justamente esse local em que os espíritos, como a gente tinha conversado, eles vão se reunir ali pela lei da afinidade, e por também dívidas do passado que precisam ali ser reajustadas, espíritos que devem uns aos outros, mas obviamente quem deve a quem, de uma forma mais geral, a orientação é os pais em respeito aos filhos, precisam orientar esses filhos, nortear esses filhos, possibilitar que as potencialidades, como a gente tinha comentado, só falando que é muito importante, desabrochem, e que os conflitos que aquela alma tem, né? Porque os pais, eles estão sendo pais. Percebe a função social? Naquele momento, pode ter sido pais em outras encarnações, mas como Jesus nos trouxe, quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Então, é uma função social que está ali, que lhe foi concebida, foi temporária, né? Mas que você precisa dar o seu melhor dentro desse processo. Até porque você não conhece aquele espírito. Obviamente conhece, como a gente tinha comentado, por encontros que tiveram, por algumas vivências negativas, positivas, ou possivelmente até maior negativa, mas você não sabe o que aquele espírito passou, aquele espírito imortal que vem como seu filho. Então, de repente, aquele espírito teve vivências ali, dolorosas, que você nem imagina. Então, você tem que olhar para o filho com esse olhar de cuidado, sempre procurando acolher, sempre procurando ser zelosa, né? E incentivando primeiramente. E sendo esse exemplo, um exemplo de autoconhecimento, né? Então a mulher ela precisa fazer um movimento de autoconhecer-se, de buscar esse psiquismo divino, de buscar essa essência que existe dentro de nós, identificar nela e poder contagiar, se amando, desenvolvendo a sua autoestima, tração para o lar, como a Maria Marcos ela fez, né? Porque o seu lar era esse local, esse reduto de prece. E quando você não tem a prece, quando você não cria o hábito de orar, de trazer a oração, porque a oração é trazer Deus para o seu lar, né? Você dificilmente vai conseguir ter uma qualidade psicosférica no seu lar de qualidade, principalmente, dificilmente, sem oração, você vai conseguir desenvolver em você, como mãe, como mulher, e principalmente na sua prole e no seu esposo, convidá-los, né, a esses estímulos de caridade, de amor, de fé. Então, a Maria Marcos a casa dela era esse núcleo de oração. E é fundamental existir essa oração no lar, né? E a mulher perfeitamente deve, né, mediar, né, esse processo. Não que o homem não pode executar, não pode fazer, mas como a gente tá conversando aqui o tempo todo, ela, né, por esse olhar, né, por essa sensibilidade, esse direcionamento para empatia, ela vai conseguir possibilitar, né, que dar vida
né, dar esse campo de ação para que a prece ela possa se instalar dentro do seu lar, né? Criando hábitos construtivos, né? Porque você precisa colocar todos, né? Convidar todos para orar. Você precisa ter disciplina para isso. É interessante que a prece em família ela possa ser colocada, né? Separada a momentos, como a gente tinha conversado aqui na casa da Maria Marcos, acontecia à noite, que você possa ajustar um horário comum a todos, que todos possam estar envolvidos, não estejam em questões em compromisso, para que você possa conseguir criar em seu lar uma conjuntura harmônica, para que você possa desenvolver os seus potenciais para até direcionar seus filhos. Porque a partir do momento que a mulher ela tem essa consciência de espírito, que a gente tinha conversado, né? Tem essa consciência de espírito, direciona bem a sua prole, consegue ser, né, boa companheira para o seu esposo, primeiramente entrando dentro dela, encontrando essa força, esse poder interno e o potencial intuitivo. Porque quando a consciência de espírito ela é, né, ela é buscada dentro do ser, o ser, que é um espírito imortal, ele vai descobrir seus potenciais. Então, os potenciais de espíritos, muitos, né? A inteligência, né? O potencial intuitivo, pensamento, inteligência, potencial intuitivo, vontade, né? São os alguns dos potenciais que o espírito imortal tem, que somos nós, né? Obviamente, nós fora do corpo, dentro do corpo a gente tem, obviamente, esses potenciais tem. O potencial intuitivo e outras potencialidades mais que a gente tem, obviamente, fica amortecida por nós estarmos na matéria mais grosseira, mas a gente tem condições de poder desenvolver. E essa mulher, quando ela aciona esse potencial intuitivo, ela consegue ser mais assertiva. E ela consegue também estar auxiliando, né? Sendo esse ingrediente que pode auxiliar com mais segurança os processos daqueles que estão ali. Afinal, se todos estão no lar, é para se ajudar, né? Nós não arrumamos em grupo para ficar com balões de casa está cheia de pessoas e porque as criaturas elas precisam desenvolver ideais coletivos. Os laços de fraternidade precisam começar ali. Então, quando você desenvolve seu potencial intuitivo, você consegue encontrar caminhos. E mesmo dentro de um corpo, você consegue. Como? Orando, principalmente, né? Pede, principalmente porque de pede, obtereis. Né? Todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha. Então, quando você cria esse campo de oração dentro de casa, com fé, com oração, tudo mais que vai aparecer ali vai ser ofertado um auxílio. E mais dificilmente vai acontecer desordens. Nós não estamos dizendo que não vai acontecer, nós estamos num planeta imperfeito. E a conotação de um planeta imperfeito é desafios, é obstáculos. E essa mulher que tem um desenvolvimento do potencial intuitivo, que ela ora, que ela sabe que ela vai ter um retorno de Deus, que ela tem essa fé no coração, ela vai saber superar os obstáculos que vão aparecer. Vão saber superar, né? Os obstáculos, eles estão ali, como o próprio Paulo nos traz, né, em muitos dos seus diálogos aqui, para nos fortalecer. Então, a função dos obstáculos é desenvolver os potenciais de força que existe dentro do espírito. E a mulher, ela tem essa semente de força ali dentro. Cabe a ela ser um lar provisório para uma alma. Deus concebeu. Nos primeiros momentos da adolescência, lá está a mulher se defrontando com a dor fisiológica. E a dor também é psicológica, porque a gente sente desconfortos emocionais pelas questões dos hormônios, principalmente com o ciclo menstrual. Ali se desenvolvendo, o homem também tem seus processos, mas a mulher ela vai experimentando a dor desde quando é mais novinha, né? As dores da própria formação dela mesma. E aí a gente pode pensar, ver a dor poeticamente, como Leon Denis, né? Essa oficina que vai forjando a criatura. Então, querendo ou não, a mulher ela vai ali, logo quando está novinha, se defrontando com aqueles desconfortos da formação do corpo, do ciclo menstrual, cuja função está ali, podemos dizer, para possibilitar que ela possa gerar. E experimentando de outras dores que tem, a dor do parto e a dor e o desconforto de abrigar temporariamente um ser. Porque a barriga da mulher, o seu organismo, é um lar provisório para uma outra alma. E isso é lindíssimo. E isso é desafiador para a mulher. É muito desafiador. O quanto isso mexe com o psicológico, né? Ali ela está sendo incitada, nesses convites da dor, que a gente estava conversando da dor, quanto a dor ela transforma, enquanto a mulher, ela, quando está com o desenvolvimento da consciência de espírito ávido, ela consegue perceber esses convites da dor e consegue encontrar forças dentro dela para superar essas dores e contagiar os seres que estão à sua volta. Quando ela olha para dentro dela, biológica, psicológica,
para ser convidada a gerar. Então, de repente, a gerar e orientar. A gente já pode pensar o quanto Deus convida a mulher, desde quando ela não está tendo nem noção, mesmo que ela não venha a gerar, a sentir a responsabilidade do quanto o amor, para ser executado, precisa ser sacrificial. Porque processos profundos de caridade, eles não acontecem sem o ser entrar nos profundos caminhos do sacrifício. Como nós vimos aí o exemplo dos apóstolos, né? E principalmente de Jesus. Não tem como não mencionar o modelo guia, o grande direcionador dos nossos processos de mudança, né? De evolução. Então, ela está sendo ali estimulada para entender essa questão de poder se sacrificar, né, entrar em processos de sacrifício, de renúncia para executar o amor. Porque o amor, ele que é o alimento da alma, né, o amor, ele mais do que um remédio, ele é um alimento. Porque o que move o ser, por ser imortal, todo o processo evolutivo do ser, ele está pautado no amor. Porque quando o espírito, ele vai evoluindo, ele evolui para quê? Para se autorrealizar. E ele se autorrealiza a partir do amor para o amor, para ele expressar potenciais amorosos dentro do contexto co-criativo do universo. Então, esse amor, ele é justamente ensaiado, podemos dizer, nesses momentos de sacrifício, quando você tem a oportunidade, principalmente ser mulher, de gerar. O espírito está sendo convidado também ali a propostas de renúncia, porque é profundo você educar uma alma, né? A mulher é esse receptáculo, né, natural ali de poder, né, gerar esse ser, né, e direcionar todo esse processo. E então ela é convidada a esses processos. O que acontece muitas vezes é que esses processos que deveria ser um processo, né, o ideal, esse processo de renúncia, de sacrifício, que são os primeiros convites para o entendimento e vivência do amor, ele às vezes não acontece. Por quê? Porque muitas vezes as famílias, e principalmente as mulheres, elas estão inseridas dentro de contextos materialistas. A gente não podia deixar de não mencionar isso, né? E muitas vezes as mulheres, elas esquecem o quão maravilhosas elas são, quanto poder interno elas têm dentro delas e o quanto elas devem e precisam desenvolver esse poder interno, porque se a gente quer por um mundo melhor, porque é fácil a gente querer um mundo diferente, quer lidar com pessoas melhores, mas cadê a sua cota de contribuição? E principalmente para nós mulheres, é interessante que nós vejamos esse nosso papel como esse ser que direciona processos fabulosos. Então, se você quer esse local diferente, você precisa primeiro trabalhar no desenvolvimento de se ver além desse corpo. Porque às vezes muitas pessoas podem falar, mas eu sei que eu sou espírito imortal, espiritismo, lei da reencarnação, lei tal, não sei o quê. Mas viver isso é completamente diferente. Por isso que é chamado consciência de espírito. Você se vê, é você se vislumbrar de uma forma profunda além desse corpo. Vendo que essa experiência aqui é uma de centenas que você teve, possivelmente, né? E de que você deve realizar as buscas corretas. E às vezes as mulheres, em muitos contextos, elas não desenvolvem contextos sacrificiais, ou desenvolvem, mas ainda com reclamações, não desenvolvem bem os seus papéis do que acontece. O Divaldo Joana traz muito isso em Constelação Familiar, falando que as bases das famílias modernas foram abaladas pelo quê? Pela entrada, né, pelo envolvimento e demasia dos pais, dos genitores, dentro dos contextos materialistas. Então, muitas mulheres, elas estão se identificando com paradigmas que estão sendo criados esdrúxulos dessa sociedade, né, de não querer, muitas vezes, possibilitar que o seu corpo seja alterado, de não querer, né, entrar em processo de sacrifício para educar, porque educar dói mesmo, porque amar dói, e educar é amar, né? Então, como a Madre Teresa nos trouxe, uma mulher ame até doer. E a gente sabe que a gente está amando profundamente ali quando dói. Dói aonde? Dói aqui dentro de nós, aqui também na nossa estrutura psicológica, aqui no chakra cardíaco, mexendo com as emoções. Dói por quê? Porque é sacrifício. E tudo que é sacrifício dá trabalho. E tudo que dá trabalho está desafiando a gente, está tirando a gente da zona de conforto, do estado de inércia.
está ali, né, nos induzindo a desenvolver os nossos pontos fortes. E esse amor que dói, às vezes, ele é renegado, por quê? Pela identificação com os paradigmas materialistas. Né? É querer o culto ao corpo, entende? Muitas mulheres que têm essa, né, tem a escolha dos ídolos hoje, né? São muito pautadas assim, pessoas bonitas, nesses grandes ícones, pessoas que têm um corpo X, corpo Y, paradigmas, materialismo, é um corpo. É um corpo que vai apodrecer. E muitas vezes não é questão de que a gente não tem que se sentir bem conosco mesmo. Não estamos falando disso. Obviamente que a gente tem que se amar, se cuidar, cuidar bem do corpo, porque o nosso corpo é o nosso templo sagrado. E o nosso corpo, ele abriga nós mesmos, de espíritos mortais, por um tempo mais ou menos longo. Então a gente deve respeito a esse corpo. E a gente pode sim cuidar desse corpo. Tudo vai depender do valor que a gente dá a essas coisas. E do aquilo está significando o quê pra gente? Eu me sentir bem comigo mesma ou eu querer ser igual a fulano, ciclano e beltrano por uma questão de vaidade? Então, amorosa, rejeitam isso, reclamam, justamente por isso, por elas quererem se igualarem a essas personalidades, né, fomentadas pelas mídias, que é embasada, fundamentalmente falando, pelas teias do materialismo, então, que nada mais é do que uma doutrina que acredita que nossa vida se resume do berço ao túmulo e que explica todos os processos existenciais que acontecem a partir de um contexto material. Não vê o espírito de uma forma integral, ou não vê que é espírito, primeiro, né? Piorou de uma forma integral, como mente, como o corpo em si, como esse aparato, como o espírito, como muitas outras coisas que que estão ali envolvidas nesse processo de nós mesmos. Então, essas mulheres às vezes recusam esse processo, né? E se ausentam de seus lares dentro de muitos contextos. Nós estamos falando aqui de trabalho, porque é desafiador para a mulher moderna ela trabalhar, né, que está ali criando novos paradigmas, de poder trabalhar, de poder, né, a própria independência feminina, que é uma conquista lindíssima que nós temos, nós estamos falando disso, que a mulher ela pode e deve sim trabalhar, executar suas tarefas, mas a gente está falando aqui do cuidado que tem que ter, e como muitas mulheres caminham nesses oceanos, muitas vezes negligenciar suas tarefas maternas por conta desse envolvimento em demasia com as demandas do materialismo, do querer mostrar ser o que é, de querer ter o que não pode, de querer desenvolver essa ódio ao corpo, ou essa perda de tempo, podemos dizer, malbaratamento do tempo, fazendo, né, podemos dizer, esse culto a outras pessoas que são bonitas para o materialismo e que são ricas, porque esses são os ideais de perfeição, é tudo aquilo que é bonito, que é rico, que é agradável aos olhos, que é uma simetria do materialismo, né, da beleza. Muitas mulheres se deixam envolver e abandonam seus lares. Quando a gente está falando de abandono seus lares, não é que sai para trabalhar, ou que larga, pega com a mala, não estou nem falando disso, mas abandona seus lares sendo negligentes. E acontece o quê? Cria uma prole doente. Primeiro que desestrutura também seu casamento, que pouco a pouco ali, e abala a prole. Né? Bruna que está dizendo, tem constelação familiar, de Valdo e Joana, de Ângeles, para quem quiser, quem não já leu, teve oportunidade. Então, pessoas desequilibradas vai tender a desequilibrar pessoas psicologicamente. Então, todo esse processo de sacrifício ter, né, podemos dizer, abalado, né, por causa dessas novas doutrinas que surgem, né, confundindo essa liberdade, né, há muitas vezes essa confusão de liberdade com libertinagem, ou muitas outras coisas que acontecem também. Né, e a mulher não pode esquecer, né, porque ela naturalmente tem esse papel de acolhimento, né, de conectar-se com a dor do outro. Primeiramente, ela deve, obviamente, buscar essa contemplação da beleza própria interior, esse encontro com esse psiquismo divino. Então, a gente conversou bastante disso tudo, mas uma proposta de intervenção no tema, até porque a gente está utilizando como nosso espelho a Maria Marcos, né? Que é o tema de hoje, né? A Maria Marcos, essa mulher que desenvolveu todos esses processos, né, de devotamento, né, à causa, de ser essa mãe incentivadora, de possibilitar que a sua casa fosse um núcleo de oração, né, um núcleo do evangelho ali, do evangelho de Cristo nascente, necessitando solidificar em bases, né, bastante profundas. E a gente, né, tá utilizando a Maria Marcos, que estava nesse nível profundo, né, de não temer. E o que a gente tem que fazer? Se espelhar nela,
né, possui um alto valor espiritual, não só ela, tem várias mulheres, até porque o seminário, né, que a Patrícia organizou, né, lindíssimo, tem várias mulheres, a gente está falando da Maria Marcos, porque é a Maria Marcos hoje, mas tem essas mulheres do Evangelho, principalmente, tem muitas mulheres também que a gente pode se inspirar, que fizeram trabalhos missionários lindíssimos, né, então, o que a gente tem que fazer é se inspirar, porque tem um valor inspiracional muito grande nessa corrente de mulheres. Então, a gente precisa olhar, inspirar-se nessas mulheres para conseguir ser mais forte nas lutas da vida, ou melhor, não ser forte em si, acessar essa fortaleza, porque a semente da fortaleza existe dentro de nós. O que a gente tem que fazer é movimentar isso. Mas para movimentar isso, a gente precisa se encontrar, distância de mim mesmo, se eu não olho para dentro de mim, não é? Eu preciso desenvolver um processo prático de entrar dentro de mim. E eu consigo entrar dentro de mim e encontrar a minha beleza interior quando eu silencio. É impossível você indissociar autodescobrimento de silêncio interior. Não tem como, no barulho psicológico dos pensamentos, podemos dizer, ou todas as outras coisas que tem na nossa mente, ou barulhos externos, né? É muito difícil. O ideal é um silêncio profundo, é essa conexão com essa essência, que eu preciso me contemplar como essa essência divina que está ali, cheia de potencialidades, todas precisando encontrarem campo de manifestação. E possuo sombras, preciso dialogar com elas, possuo defeitos, preciso diluí-lo, esses defeitos. Como é que eu vou diluir os defeitos? Eu preciso reconhecer eles. Já nesse processo eu desenvolvo a humildade, preciso reconhecer esses defeitos, eu preciso tratá-los. Preciso também encontrar que muitas vezes eu tenho traumas, conflitos, e eu preciso de um acompanhamento de pessoas que são capacitadas para me auxiliar. Porque tem conflitos que nós temos, como a Joana nos traz, que nenhuma existência toda que você vive, o espírito consegue superar. Então, nós precisamos também nos oportunizar, em muitos casos, nos contextos, a buscar ajuda de pessoas que foram, estudaram para isso, né? Para poder conseguir decodificar as nossas dores, as nossas questões conflitivas. E olha como o silêncio interior, ele norteia todo esse processo. Principalmente nós mulheres, que é um tema, né? Esse encontro consigo, sem medo, criando condições para, não é simplesmente vou silenciar interiormente, daqui a 2 meses eu já sei tudo que tem dentro de mim. Você precisa criar hábitos saudáveis, tá? Porque o processo evolutivo ele vai acontecendo baseado em hábitos. Então eu preciso diluir os meus hábitos negativos, né? Hábitos são caminhos neuronais que nosso cérebro cria, né? Nosso cérebro espiritual também está ali atuando e a gente reproduz em muitos contextos hábitos que a gente já tem em outras vidas. E é assim, mulheres nas mulheres, que nós conseguimos entrar dentro de nós, estabelecendo esse processo de autocura em nós, de se amar, de se respeitar e contagiar a todos os outros, ao esposo também, e principalmente a prole, porque uma prole psicologicamente saudável, né, internamente saudável, uma prole que está ali vivenciando processos evangélicos, que é fundamental, porque o processo evangélico no lar, ele é uma psicoterapia, a psicoterapia de Jesus. É uma terapia que está acontecendo ali. E a psicoterapia do amor, que está tudo junto e misturado. O amor, terapia, já acontecendo nesse processo. Então, você vai, podemos dizer, entregar para a sociedade seres saudáveis, amorosos. E não é esses seres que a gente quer para a gente? Nós, mulheres, não queremos encontrar maridos também educados, amorosos, empáticos? Pronto, se a gente tem filhos homens, vamos fazer isso. Vamos entregar para que mulheres como a gente, que gostariam de receber esses filhos saudáveis, possam receber. Que a gente possa fazer a nossa parte, como, né, nesse processo educacional, obviamente que é muito interessante deixar claro que o espírito está ali, como filho, né, com suas questões próprias. A gente não vai fazer processos mágicos como mãe, mas se a gente dá o nosso melhor, a gente consegue realizar muitas coisas, tá? É sempre bom deixar claro, né? Porque o filho muitas vezes, né, vai por caminhos que são contrários àqueles que são caminhos que a mãe e os pais estão orientando, mas é uma questão do espírito, né? O espírito que está ali pelo seu livre-arbítrio, infelizmente, não se envolveu no que, né, naquela proposta, mas aí você, como pai, como mãe, principalmente como mãe, como mulher, fez a sua parte, cabe a nós sempre fazer o nosso melhor. Mesmo que a gente não seja mãe, que seja mulher, que a gente use esse nosso
né, esse nosso poder, né, nossas predisposições femininas, né, intuitivas, observadoras, cautelosas, para a gente conquistar a nossa satisfação, nosso bem-estar existencial, pessoal, que a gente possa induzir isso nos demais. Mesmo que você não seja mãe, mas que você utilize isso para você contagiar a todos, né, envolva e possibilite que a sociedade seja uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais ligada a Deus, mas conectada, que não tem como você evoluir e ser feliz sem você envolver-se com Deus e desenvolver os seus processos caridosos. A caridade, ela é indissociável desse processo. Um lar que ele é evangelizado, uma mãe, mulher que se auto-evangeliza, evangeliza seus filhos, induz a prática da caridade, ela exerce, ela também contagia todos com os processos de executar a caridade, que podemos entender a caridade como esse movimento sagrado do amor, ela consegue grandes feitos, né? Em uma alma saudável, ou você contribuiu para uma alma ser saudável, inseri-la ali dentro do mundo, né? Então, essas foram as minhas contribuições para hoje, né? Que vocês possam ter gostado, né? Mais uma vez, para mim, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, bastante mesmo de coração, né? Que nós possamos, né, ser esse canal, nós como receptáculos naturais, né, de gerar a vida, de poder gerar os seres, nós possamos contemplar a beleza, a nossa beleza, a beleza do que nos foi colocado, né, desse convite divino para sermos mulheres multiplicadoras do amor, assim como a Maria Marcos, todas as mulheres do Evangelho e todas as outras mulheres que a gente tem aí na nossa história da humanidade, que foram grandes missionárias. Então é isso, meus queridos, gratidão. Que Jesus nos abençoe e agradecer a querida Patrícia pelo convite e oportunidade. Um abraço no coração de todos e até a próxima. Que abordagem maravilhosa. Nós esperamos, sinceramente, que tenha sido de alguma sorte útil, que vocês tenham gostado de conhecer um pouco melhor Maria Marcos, a diligente. Agradecemos penhoradamente a essa oferta de carinho, de amor, de caridade por parte de Bruna, pelo excelente trabalho desenvolvido. E amanhã, 26 de dezembro, se Deus quiser, nós voltamos com o nosso 6º vídeo dessa pequena série do nosso seminário, segundo seminário, As Mulheres do Evangelho. Gratidão pela participação e presença de todos e até amanhã, se Deus assim permitir. Para que a gente possa finalizar, vamos então agradecer. Mestre amado, é com o coração cheio de júbilo que agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, conhecendo um pouco mais sobre o teu Evangelho, através da vivência de Maria Marcos e de tantas outras mulheres do Evangelho. Que essa história nos toque profundamente e que nos sirva para que a gente resgate o bom ânimo frente às dificuldades e necessidades, que tenhamos coragem suficiente para enfrentar todos os desafios e que o Mestre de bondade e amor nos proteja e ilumine sempre. Que assim seja, Senhor. Então, até amanhã, meus amigos, se Deus quiser. Mais uma vez, muito obrigada.